Estamos ao vivo novamente aqui, Estamos né, ao vivo. André, Jamile, para nos aproximar dos nossos queridos bancários e bancárias, trazer algumas informações, algumas combinações para esse ano de 2022, falar um pouco sobre como a gente viveu 2021, que não foi um ano fácil, foi um ano trabalhoso, mas chegamos aqui, aprendemos muito sobre como fazer saúde e como esse tema de saúde permeia todas as facetas da nossa vida, né? Eu estava, antes da gente começar aqui a gravar esse programa, falando com o André, a gente pode discutir, inclusive, saúde e a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente vai dizer assim, o que tem a ver com a saúde? Tem a ver com a saúde, porque quem vai se ferrar são os trabalhadores, né? E 2020 não foi fácil, 2021 não foi fácil, e 2022 já começou mostrando que não vai ficar para trás, né? Pois é, não vai ficar para trás. E a gente tem aí grandes desafios para esse ano. Grandes desafios dentro do Departamento de Saúde, que é atender bem, retomar o nosso grupo de ação solidária, achar outras formas de interação, porque o mundo mudou, né? E hoje eu tenho falado que as pessoas, os bancários e as bancárias, não vão mais subir a ladeira para fazer um pedido de prorrogação de benefício, que eles vão querer isso ali no seu WhatsApp, online, né? Então a gente vai ter que se adequar a esse novo mundo. Não vê isso também, Jamile? Oi, Jaceia, oi, André, tudo bem? Um feliz ano novo para vocês, porque agora em março que a gente está começando mesmo um ano, né? Passando as festas aí de ano novo e carnaval, né? Eu queria fez festa? Não, eu digo as que festa, Jamile. Não, eu passei Natal e Ano Novo com Covid. Não, mas eu passei digo Natal e Ano Novo, isolamento total. Eu digo as festas em questão de feriado, né? Que as pessoas ficam um pouco mais descontraídas, conseguem descansar, conseguem ficar com as pessoas queridas, né? Conseguem também passar uns dias na praia, no campo, aonde a pessoa se sente melhor, né? Isso também é saúde, ter esses momentos mais prazerosos, mais tranquilos, né? Mas eu queria dar um salve para os meus colegas bancários, meus amigos, a grande maioria são meus amigos, né? Porque, inclusive, eu, quando precisei do sindicato, lá atrás, os bancários se tornaram a minha rede de apoio, o próprio GAS, o próprio sindicato. Então, eu tenho a intenção, não só eu, como meus colegas também da diretoria, e acho que o Departamento de Saúde em especial, né? Em fazer um acolhimento das pessoas que estão vindo, das pessoas que podem vir, né? Das pessoas que estão adoecidas nas agências e nem sabem que estão, que acham que é o sistema que é assim. Então, eu queria dar umas boas-vindas para os meus amigos aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir, porque ficando gravado, ficando num canal, a pessoa pode assistir isso daqui a um tempo, né? E falar sobre saúde não sai de moda, né? Falar sobre saúde é interessante em qualquer momento aí da vida. E tu, André, também não passou? Não, também não. Tu não passou pelo Covid, né? Nenhum dos dois aqui, só Nem eu. Eu não tive Covid, pelo menos que eu saiba, né? Isso é eu acho que é uma sorte mesmo, né? Pensando assim, pelo menos ao meu redor, esse ano foi algo assim bem devastador, assim, pessoas que chegou muito perto, muito perto, assim, coisas que ano passado era algo mais distante, né? Esse ano chegou bem perto. Então, em princípio, se eu me contaminei, não foi sintomático, e nem as pessoas mais próximas de mim também, né? Então, isso eu acho até um privilégio, né? Já sei. Sim. Eu peguei o Covid, a minha tese é que eu tenha pego no dentista, porque todas as pessoas que na semana que eu positivei, eu fui atrás, avisei os bancários que eu tinha atendido naquela semana, e já estava infectada, mas ninguém manifestou
Covid. Inclusive a Jamile, abracei a Jamile lá na quarta-feira, na quinta eu estava com Covid. Eu achei, aquele dia lá, depois que tu me mandou um WhatsApp, eu pensei, agora eu peguei. Eu já tive várias vezes que eu já pensei, agora eu tô com Covid, né? Daí eu faço o teste, dá negativo. Mas é bem difícil quando tu fica naquela angústia, que tu não sabe se tu tá ou não tá, e tu fica assim, acho que eu vou ter que ficar me isolando, né? É muito angustiante também. Vocês lembram do papo de bancário que a gente fez sobre o Bradesco e que a gente conversou com a Beatriz, com a Bia, esposa do Pelete, e que ela disse que o período que ela estava com Covid, ela se sentia como que pulando sobre a sepultura dela, assim, eu posso cair aqui e morrer, mas pulei para o outro lado, agora o outro dia eu consegui pular para o outro lado, e foi assim, aqueles dias tensos, preocupados, né? Dias bem tensos, e aqui em casa eu vivi isso. Eu vivi isso, apesar de que eu tive sintomas leves, considerados leves, os sintomas, o Mauro também teve sintomas leves, e mesmo assim a gente fica naquela angústia de, ai, se eu tiver uma embolia, e se eu tiver tal coisa, e se eu tiver aquilo, e olha que com tudo isso, com toda a informação, com todos os cuidados, eu fui sempre uma pessoa que cuidei muito, né? Sempre usei a máscara adequada, não tirava a máscara fora de casa, né? Eu startei uma asma que estava adormecida. Aliás, eu nem sabia que em algum momento da minha vida eu tinha tido asma. Agora, no pós-Covid, eu estou usando uma bombinha lá para tratamento de asma. Né? Então, eu acho que Desculpe, Jaceia. Não, fala, eu estou com delay ainda, não sei, eu acho que eu estou com delay. Não, mas fala, vamos indo lá. Não, assim, ó, eu acho que o mais importante é a gente saber, e acho que meus colegas aí que estão nos assistindo sabem, tem a vacina. Então, a gente também fica um pouco mais feliz que tem a vacina. E então, eu, pelo menos, penso, se eu pegar a Covid, eu não vou morrer, né? Direto morrer. Como faleceu a nossa colega Virgínia, que isso para mim foi um baque. Eu fiquei muito mal quando a Virgínia faleceu. Muito mal mesmo. Então, eu acho que ela não conseguiu se salvar, porque não tinha vacina. Nós tivemos a sorte de poder tomar a vacina. O que preocupa mais, eu acho, que todo mundo da nossa idade, aí, da meia idade, que está aí trabalhando, que tem que sair, que tem que ir no mercado, que tem que viver no mínimo possível, né? A gente tem que viver. É a sequela, né, Jaceia e André? O que vai ser se eu pegar? Será que eu não vou desenvolver algum problema no pulmão? Será que eu não vou ficar com alguma sequela, algum problema? Inclusive, os meus colegas bancários que estão nas agências, né, que tem que estar com raciocínio rápido, porque a gente fica um pouco mais lenta, né? Eu vejo, assim, as pessoas com a Covid. Eu vejo vários colegas dizer que ficam esquecidos, né? E aí, como é que vai ser? Esse que é o problema, eu acho, maior de pegar Covid, né? É a sequela, o que vai ser depois que a gente se curar da Covid. Aliás, até relembrar aqui, eu sei que muitos colegas participaram daquela pesquisa que está sendo feita pela Unicamp, que estuda, né, os efeitos do Covid, as sequelas, e os primeiros dados da pesquisa mostram que há uma perda gigante na parte de cognitiva, de intelecto. É como se nós ficássemos mais burros. Assim, eu acho que as pessoas entendem melhor, né? Tu perde essa capacidade de raciocínio mais rápido, né? Tudo é mais lento, é uma consequência do Covid. E isso está num estudo lá muito nítido, muito claro. Não. Então, 2 anos que a gente vem sobrevivendo a isso, né? 2 anos que eu tô com saudade das reuniões de quarta-feira, do gás, principalmente. O que eu tenho mais saudade do sindicato, assim, da questão que da nossa vida antes, né? É a reunião do gás de quarta-feira. Para mim era como se fosse uma cachaça.
era tão importante a gente encontrar com os colegas. Inclusive, eu almoçava até mais tarde na quarta-feira, ali no Clube do Comércio, e várias vezes a gente almoçava com colegas que iam para o GAS, porque o GAS começava às 15 horas, né? Então, a gente já ia almoçar 1h30, por aí, justamente para ficar ali. Então, era até uma confraternização, era um pré-GAS. A gente trocava ideias, tudo, até no restaurante. Então, a gente perdeu isso. Eu acho tão importante, né? Até aquele abraço, porque a gente sente falta disso, né? Quando tinha alguma vibração, a gente também confraternizava. Agora, os filhos de alguns colegas passaram no vestibular, né? Colegas tão queridos que a gente gostaria de dar um abraço, que é uma vitória para essa galera aí que está iniciando a entrar numa universidade federal. E aí a gente tem que escrever ali parabéns, né? Era tão importante a gente conseguir se abraçar, né? Nisso, isso eu sinto muita falta. Eu não sei, isso que tu está falando, Jamile, me desperta um pouco um sentimento que eu não sei se só eu sinto ou se vocês estão sentindo também isso. Uma certa ojeriza ao WhatsApp. Completamente. Não, total. Ojeriza ao WhatsApp, sabe? Eu acho assim que é uma maldição o WhatsApp, porque tu fica o tempo inteiro olhando ali, né? O tempo inteiro tu fica ligada, o tal do on, já seta on, é uma merda. Já sei, falando o nome. Não podia, agora já falei. Né? Porque que tu não tem mais esse WhatsApp, ele suga a alma da gente. Né? Isso mudou então, completamente. Eu tenho agora por lema assim, ó, interagir o mínimo possível em grupos, inclusive grupo de família, porque eu acho que não é real. Tu pega o telefone e liga, ou manda uma mensagem direto para a pessoa. Não quero com isso desestimular o pessoal que gosta do grupo e que talvez ali seja um espaço de compartilhar com mais gente o que ele está passando, enfim. Mas eu estou falando de mim aqui, da Jacéia. Eu estou com fartão de WhatsApp. E também eu acho que essa digitalização das coisas, né, a gente está num momento de transição, então a gente ainda não está preparado para lidar com isso. Então, logo que começou a pandemia e que a gente teve como única forma de se relacionar o meio digital, o que aconteceu? A gente começou a passar quase que 18, 19 horas na tela interagindo, então a gente perdeu completamente a noção assim de início, meio e fim do dia, né? Todo dia era a sensação que eu tinha logo no início da pandemia é que todo dia era segunda-feira. Não existia mais nenhum dia da semana, então todo dia era segunda-feira. E eu cansei de acordar, às vezes, no final de semana, assim, e... mas que horas são? Deixa eu ver se já tem alguma mensagem, será que eu dormi demais, né? Então, e perdi essa noção, né? Era como se realmente tu tivesse, ao invés de trabalho, como se tu tivesse o teu trabalho dentro de casa, né? E isso comprometeu muitas pessoas, né, que falam do home office, trazem essa sensação, e a gente viu, na Jacé, acho que a Jamile também deve ter visto nas agências, pessoas bancários que foram trabalhar em casa, que foram fazer home office, dizendo assim, ó, que pessoas que quiseram ir para o home office, porque tinha eram de grupo de risco, então tiveram essa necessidade de ir para casa, mas que depois disseram assim, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho, porque no trabalho uma coisa interessante... Mas aí que está um equívoco, voltar para o trabalho. Só que a gente vinha trabalhando muito mais em casa. Hoje mesmo, eu recebi uma ligação que disse para mim assim, então essa semana tu fica no presencial, a semana que vem tu está de folga. Eu não tenho folga há 2 anos, nem nas férias a gente desliga. Né? A gente não para, a gente fica ali o tempo inteiro ali, olha, no máximo me dou direito nas férias e assim, tá, daqui a pouco eu respondo, não vou responder agora, porque agora eu estou fazendo outra coisa, não me sentia na responsabilidade de estar ali respondendo naquele instante, né? Mas essa noção também de que a gente ficou em casa, que é privilégio,
É para quem não fez um home office pegado como a gente, né? Eu vi pessoas dizendo assim que quiseram voltar para o ambiente de trabalho, né? Então, deixar assim, justamente por isso, pelo excesso de trabalho, né? Muito trabalho. E uma coisa que era interessante, que eu comecei ouvindo assim uma pessoa, depois duas, e depois começou a se tornar algo generalizado, e que eu achei muito curioso, que é pessoas sentindo falta, por incrível que pareça, do trânsito. Não com essas palavras, mas não. Eu mas ouvi. não, mas assim, ó. Achei um absurdo. A pessoa não disse com essas palavras, mas a pessoa disse: o que eu mais sinto falta é do deslocamento. Só que quem se desloca em Porto Alegre, por exemplo, às 18 horas, é saudade do engarrafamento. E a justificativa da pessoa foi interessante. Ela disse assim: quando eu estava no local de trabalho trabalhando, a minha adrenalina lá em cima, né? Então, no pico. Acabava o horário de trabalho, eu tinha que ir para o carro, até eu chegar em casa, e aí em Porto Alegre todo mundo sabe, para te andar 5 quilômetros, tu vai demorar meia hora, 1 hora para fazer isso, tu tem que ficar dentro do carro, preso ali, ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa, e isso vai, segundo a pessoa, desestressando a pessoa, e ela chega em casa, presente em casa. E no local de trabalho, não. No local de trabalho, a pessoa está com a adrenalina lá em cima às 18 horas, às 18h03 a pessoa está na cozinha em frente ao filho ou à esposa. E aí o que acontece? Conflitos, né? Então é interessante a gente pensar por esse lado, né? A importância do espaço. Né? Não tem uma lógica. Não tem uma lógica, na verdade. O mundo do trabalho é doente, é adoecido, né? Então a gente é tão adoecido, tão doente o local de trabalho, que o congestionamento, a poluição, o engarrafamento, a buzina, a briga, isso se torna quase que um relaxante. Relaxante. Eu ouvi também algumas pessoas falarem que sentiram falta das vestimentas, né, das roupas, das mulheres de se maquiar, né, de se arrumar, né, e porque a gente acaba ficando em casa, tu coloca qualquer roupa, assim, prende o cabelo, tu tá ali, né, e tu acaba misturando também o teu dia a dia, a tua lida da casa, misturando com o teu trabalho, né, com filhos, com família. Isso também é desgastante, porque até o local, porque tu entra na tua casa, tu entra no teu castelo para tu descansar, para tu relaxar, para tu ter teus momentos com as pessoas com que tu ama. E aí, como se misturou com o trabalho, tu já não sabia se a mesa era a mesa da refeição ou a mesa do escritório. Né? Então, isso também, eu acho que abalou muito. E eu acho que também é isso que as pessoas também queriam voltar para o local de trabalho, para almoçar fora, né? Porque é desgastante tu fazer o trabalho da casa, fazer comida, quem tem filhos, né? Tá trabalhando, tem que estar on o tempo inteiro. Então, essa pandemia, as pessoas trabalharam muito mais. E os meus colegas bancários que estão nas agências, eu tenho o maior orgulho de quem está na agência e sou uma eterna defensora dos meus colegas, porque os bancários não pararam um minuto. E nunca pararam. Mesmo no auge da pandemia, quando nós não tínhamos vacina, que eu estava com medo de levar o lixo no meu prédio, os meus colegas bancários estavam lá nas agências. Então, eu sou muito solidária ao trabalho do bancário, né? Mas tem que ter Isso tem um preço, né, Jamile? Isso tudo custou saúde. E saúde é a vida da pessoa, né? Até posso contar um episódio para vocês? Claro. Quando teve, o sindicato não parou também, a gente está indo nas agências, indo atrás das denúncias, tudo, mas claro, ninguém vai mais como a gente ia, né? Direto saindo, a gente vai quando precisa, vai quando tem que levar o material, ninguém fica passeando, né? E aí eu fui numa agência que eu sempre vou, de um banco público, na Grande Porto Alegre. Não é Grande Porto Alegre, porque nem é Grande Porto Alegre, é outra cidade, né? Gente, era assim, ó, assustador a fila descendo rua. E ainda teve um colega que eu conversei com ele lá dentro e ele disse assim, ó, pois é,
Sabe o que eu ganhei com a pandemia? Eu estou aqui trabalhando aqui e pensa em agência lotada com gente administrando a porta para não entrar, para não superlotar lá dentro. As cadeiras cheias de gente entrando, né? E ele disse assim, olha, eu ainda tenho que falar no WhatsApp. Eu tenho que atender os clientes que estão perguntando no WhatsApp ali. Então, isso tem que, às vezes, ser denunciado, essa sobrecarga, né? Então, até é interessante os colegas denunciarem para o sindicato isso, porque só trabalhar, e é isso que os bancos querem, né? Exato. Mas até, não sei se vocês viram, o lucro do Itaú, 29 bi, não existe isso, né? Isso aí é a custo de quê? A custo dos funcionários lá que ficam se ralando, né, lá dentro. E também no online, né? O custo do aumento da desigualdade no país, porque daí o Estado tira dinheiro do social para jogar na dita dívida pública, dar dinheiro para os bancos, né? Tudo isso é saúde, então, né, Jacé? Então, essa nossa conversa de hoje é para a gente comunicar também algumas coisas que a gente tem pensado, né? Como é que a gente veio lidando, trabalhando esses 2 anos de pandemia que parece que está cedendo aí, né? Que a vacinação alta, número de casos alto, mas a gente sabe que a maior parte de óbitos hoje, não que justifique que merece morrer, não é essa a questão, mas são de não vacinados, né? A tendência é a gente ir voltando cada vez mais ao dito normal, que com certeza não é o normal de 2019, né? O nosso normal é isso, nós vamos ter que aprender a lidar mais do que nunca com a agência lotada e o WhatsApp funcionando junto, né? Telegram, WhatsApp, e-mail. Então, e parece que essa coisa híbrida veio e não volta mais. Não volta mais. E por isso que a gente está aqui fazendo essa conversa nossa e que vocês vão assistir em casa e vão dar a impressão de vocês, fazer os comentários para nós, é muito importante para a gente saber até qual o caminho, porque hoje, se disser assim, olha, é isso que vai acontecer, a gente estaria mentindo, porque é um caminho que tem que ser construído, e construído coletivamente, né? Então, uma das coisas que a gente pensou é não mais ter o papo de bancário ao vivo, né? Porque é uma questão que demanda uma produção, demanda tempo, às vezes a gente tem pessoas que ficam nervosas para participar, então, enfim, eu acho que a gente pode se organizar de outras formas, né? De outras formas com talvez mais qualidade também, porque o papo acabava sendo assim que tanto tempo, tem que ser aqueles minutos ali, porque daí já ficava comprido demais a conversa. A gente quer ter uma proximidade mais íntima, mesmo que virtualmente mais íntima, onde a gente possa conversar à vontade e que tu possa aí, olha, assistir agora um pouco, depois eu termino de ver, na boa, sem pressão nenhuma. E fazer saúde, né, Jaceia? Fazer saúde, Exato. Isso é saúde, né? A gente conversar, entender. Tem tantas coisas que foram tão ricas, além do papo de bancário que a gente fez em 2021 e que a gente pretende aprimorar em 2022, né? Sim. A Jaceia, tu é mensageira de notícias boas, Jaceia. Então, tu pode continuar dando as notícias boas. As notícias boas? O que mais de notícia boa que a gente tem? Vai, André, me ajuda. Notícias boas. Nós vamos lançar. Tu é a mensageira das notícias boas, Jamile. Tá, posso começar? A gente produziu com o Marcelo, daí porque tu foi a grande batalhadora para que isso acontecesse. Sim, sim. Não, bom, então assim a pessoa. Bom, ela disse, a Jacê está dizendo que eu fui a grande batalhadora.
não é bem assim. A Jacéia aqui faz saúde no sindicato há 30 anos, né? Então, assim, é uma pessoa que tem bastante experiência. Só que eu fui procurada por um jornalista, mas só pelo fato de ele ser de Santa Maria, isso também eu já gostei. Por ele ser de esquerda, né? Eu também gostei, e a gente conversou, e ele queria ouvir os bancários e fazer um tom de denúncia, né, das maldades que os bancos fazem com a categoria bancária, né, na questão do adoecimento, principalmente psíquico, né, que levam ao suicídio, né, não que as pessoas tenham que se suicidar, obviamente isso é o caso extremo, mas que podem levar. Então, num tom de denúncia, a gente fez um documentário belíssimo, lindo, riquíssimo. O André, assim, falou muito bem, até o André sempre fala bem, mas eu acho que a fala do André, vocês vão ver que é rica, muito rica. A Jacéia também falou muito bem. Tem alguns depoimentos de alguns bancários, né? E mostram, retratam o dia a dia, né? É um tom de denúncia, e a gente, quanto mais a gente conversar sobre isso, a gente também vai auxiliando os outros colegas, porque muitos colegas estão lá dentro do banco e estão pensando, às vezes, em fazer uma atitude, tomar alguma atitude errada, né? E aí acham que é com eles, né? Só com eles. Então é importante a gente ir repassando esses documentários e ver que os bancários, isso acontece com muitas pessoas, né? Não só com os bancários, com os trabalhadores, mas com bancários em especial, porque os bancos, eles já arquitetam todo um mecanismo de adoecimento, né? Tanto é que o Itaú, eu posso falar, porque eu sou empregada do banco, ele tem agora um programa próprio de reabilitação, que na realidade é uma palhaçada, né? Que quem faz a reabilitação é o INSS. E ele diz que aprimorou o programa de reabilitação e é um programa cada vez pior, né? Então, como é que é o nome do programa? Eu vi ali, eu recebi esses dias. Não é Recomece. Recomece, eu acho. Recomece. É que nem o Gera, é um nome novo do Agir, né? Antes era Agir, agora é Gera, acho que é Recomece o nome. Antes tinha o Fique Bem, né? Então, é um programa, no fim, só piorou, né? Então, é isso, quem faz as reabilitações da INSS, então, essas coisas a gente tem que ir denunciando e falando, porque senão a pessoa se sente isolada, que não está conseguindo produzir, que o banco só quer isso, né? E acha que é um problema seu. Não, é um problema nosso, é um problema de saúde pública, é um problema meu, isso da Jacéia, do André, né? Isso vai estar muito claro no documentário, que a gente ainda não tem uma data certa para lançamento, mas vai estar estourando aí. Ele está pronto, só tem alguns detalhezinhos assim de... Enfim, mas ele está pronto. Né? Pronto. Acho que próximo mês eu acho que ele está estourando aí. Fala, André. Não, é isso que a Jamile estava falando desses programas, né? Eu já ouvi de várias pessoas de bancos diferentes o que esses programas eles acabam produzindo com o bancário que realmente precisa de ajuda, né? Não são todos os bancários que se sentem confortáveis para procurar esses programas, mas os que se sentiram confortáveis para procurar esse programa no momento que eles precisavam mesmo, alguns me relataram que a abordagem ela é muito questionável, né? A abordagem, né? Então, tem abordagens do, por exemplo, tu já tem um plano B, tu tá mal, tu tá doente, então, e tu já pensou no que tu tem que pensar no teu futuro, então fora do banco. Se não gosta do banco, sai do banco. Então já te prepara para sair do banco. Né? Mas essa questão do plano B, agora eu vou dar uma provocada aqui. Quantas vezes, André, tu lá fazendo as tuas consultas, tu não conversou com bancários, com bancárias sobre plano B? Não, muitas vezes. Não, mas aí, muitas vezes. Claro, tá certo. E daí tu pega ali uma bancária de 30 anos que vai ter que trabalhar mais 30 anos até uma aposentadoria, e tu vai dizer para ela, e ela não aguenta mais o banco, vai dizer, não, tu te afasta e tu volta depois, tu te afasta. Não, né? Essa pessoa tem que ter um plano B. Claro, aí entra a parte que faz sentido da situação. Mas o perverso é que a ideia do plano B, que muitas vezes surge, não é do tipo assim, olha, o banco é uma máquina de moer carne
tu não vai chegar até o fim sem ser moída. Então, tu tem agora uma chance de não de escapar. A lógica, ela é uma lógica de culpabilização. Tá? Então, a pessoa não foi resiliente o suficiente, ou a pessoa não tem o foco necessário, ou a pessoa não tem o perfil. Não é teu perfil. Só que, na verdade, o que acontece? Não importa se tu tem ou se tu não tem o perfil. Se tu tem o perfil, né? Se tu tem o foco, se tu é resiliente, se tu tem todos os atributos, o máximo que talvez tu consiga é postergar o teu adoecimento. Ou suportar o teu adoecimento por mais tempo, porque a questão não é o perfil da pessoa. O problema é a incompatibilidade da dinâmica do trabalho, como é imposta para os trabalhadores, e o ser humano. Não, é humanamente impossível, né, a lógica desse trabalho. E esse tipo de questão não é levantada, porque se tu coloca para a pessoa assim, olha, o banco está te adoecendo e tu não vai conseguir sobreviver, bom, o problema é o banco. E o que tu faz diante disso, né? André, tu já fez um gancho aí para outra questão que eu quero trazer aqui. Depois tu fala, Jamile. Porque o André já entrou num próximo assunto que é um outro projeto nosso para esse ano, né? Que é fazer uma publicação sobre o papo de bancário do ano passado, né? Quem acompanhou viu que nós ficamos de março a dezembro, falando sobre violência organizacional, que nada mais é do que essa máquina de moer carne que o André vinha falando. Então, André, está entusiasmado com isso? Eu acho que isso vai ser bem, bem interessante, né? A ideia dessa publicação é a gente fez 15 papos de bancário, então a gente convidou pelo menos 15 pessoas de diferentes áreas para pensar o mesmo fenômeno, que era a violência organizacional. A ideia é a gente transformar isso que está em vídeo, que está documentado em vídeo, em uma elaboração teórica didática. Então, a gente fazer um pouco mais do que uma cartilha, né? Um livro, discutindo cada um dos aspectos que a gente abordou nos vídeos, para que a gente possa entender justamente isso, entender essa dinâmica adoecedora do trabalho. Por que isso? Eu acho que todo mundo aqui vai perceber que muitas vezes o trabalhador está sofrendo, o bancário ou o trabalhador está sofrendo, mas não entende por que está sofrendo, não entende qual é a causa do seu sofrimento, não entende qual é a razão do seu sofrimento. E quando as pessoas não entendem, elas acabam tendo perspectivas diversas sobre as coisas. E se todo mundo entende o que está acontecendo, tem uma probabilidade maior das pessoas se juntarem para enfrentar aquele problema que é comum, embora vá atingir as pessoas de forma diferente, o problema é comum. Então a gente não precisa enfrentar, a gente não consegue enfrentar um problema que é comum de uma forma individual, com uma solução individual. Por isso que essa questão do plano B se torna até problemática, né, Jacé? Porque o plano B é uma solução individual para um problema que é comum. Então, cada um inventa o plano B e dá um jeito. Agora, se todas as pessoas estão sendo obrigadas para sobreviver a ter um plano B, então quais são as soluções comuns que podem ser enfrentadas, que podem ser, né, desenvolvidas, né? Eu fiquei impressionado. Fala, Jamile. Desculpa eu interrompendo de novo. Não, só para complementar essa questão do André, né? Alguns bancos, eles falam assim, vamos de galera, vamos junto, vamos todos aqui. Eles já começam nas próprias mensagens, no dia a dia, no decorrer do dia, né? Passam o dia inteiro mandando mensagem, né? E já falam assim, ou seja, como se estivesse todo mundo está indo. Tu não está indo, tu não é. Tu é a laranja podre, como se fosse assim. Então, a pessoa se sente assim, eles estão de galera, a galera está indo, o pessoal está indo, eu não estou indo, o doente sou eu. Né? O errado sou eu, né? Então assim, eu que não sirvo para ficar aqui. Né? E tanto é que a gente nunca tinha visto tantas demissões nos bancos, né? Agora, na época de pandemia, isso é um pouco assustador. Até, por exemplo, no Banco Itaú... né, Jamile? Demissões, os bancos demitindo e muito pedido de demissão. Não, isso quer dizer, as pessoas pedem demissão justamente porque não estão aguentando a pressão e, além disso, pensam assim, a galera, que é a galera deles, que não existe galera, aquilo ali é só uma maneira de falar para forjar a violência organizacional, né?
a galera está indo, eu não estou indo, então eu estou mal aqui, eu vou ter que sair disso aqui. Né? Então as pessoas entram num pânico e acabam pedindo para sair. Numa pandemia, a gente não sabe o futuro direito, as pessoas pedindo demissão é assustador, né? Para ver a que nível de maldade que estão os banqueiros, né? Estão tão maldosos que as pessoas pedem para sair, porque já sei tu, que tem bastante experiência com a minha categoria. Tu não via isso, né? Pedidos de demissão. Não. Tanto assim, não. Sem plano B, né? Sem o plano B. Sem plano B e numa pandemia. Porque a coisa está desesperadora mesmo. E aí nós chegamos num outro ponto aqui. Nós temos que voltar a encontrar no gás. Essas pessoas, esses colegas todos, eles têm que fazer parte do grupo de ação solidária, até para ver. Eu acho que ali no gás a gente consegue ter respostas coletivas, mas também ter respostas individuais no momento que tu cuida do colega, né? E que o colega olha e diz, opa, olha ali a história do fulano, é parecida com a minha, então tem luz, eu posso ficar bem no final, né? Então, eu acho que agora em março a gente retoma, a expectativa é de que a gente possa já fazer algumas tentativas presenciais, talvez num lugar aberto, né? Vamos combinar isso na próxima quarta-feira, conversando com o grupo todo, de repente a gente fazer um encontro na sede da Desban, ao ar livre, né? Ou um grupo menor, a gente combina um grupo de X pessoas, eu não sei, eu acho que essas coisas a gente tem que combinar também com os protocolos do sindicato, mas eu acho que em seguida a gente vai conseguir se reencontrar e sair um pouco dessa coisa do on e ir para o abraço, né? Com moderação. Com moderação, e vacinados. Eu quero tomar a quarta dose, estou esperando. Eu não quero, eu quero que não precise quarta dose, que as coisas acabem agora. Assim, eu quero todas as doses nisso. Não, precisar eu tomo quarta dose, mas tomara que não precise, né? Hoje eu estava lendo um pouco sobre a pandemia da gripe espanhola. Ela começou em 1980, 1918 e terminou em 1920, de fevereiro a abril. Eu disse, bom, tem uma luz aí, olha só, e não tinha vacina, né? Só que morreu 50 milhões de pessoas. 50 milhões, talvez se a gente não tivesse feito a vacina, nós chegaríamos nesse número também, né? 10% já chegamos, né? 5 milhões de pessoas no mundo já morreram. No Brasil, é muita gente. 600. Século XXI. Século XXI e as pessoas morrendo por uma questão viral. Só que daí a gente tem que pensar que em Porto Alegre, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem de tuberculose. Por exemplo, as pessoas ninguém tem ideia disso, né? Uma doença do século passado. As pessoas morrem de tuberculose. A gente tem... E das maiores incubadoras de tuberculose em Porto Alegre é o Presídio Central, por exemplo. Que é um depósito de pessoas, né? Então, de fato, a saúde... Outro dia a gente podia fazer essa conversa, né? Sobre essas questões também, né? Porque eu vejo muito essa coisa do senso comum, inclusive entre bancários, de que o presidiário tem que se lascar, que morram tudo. Só são custo, né? Até ser um parente dele lá, ou até ser alguém, algum familiar, ou a pessoa mesmo, né? Porque quem está em sistema de privação de liberdade
eu não sei o percentual aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que não deveriam estar presas, e estão, né? E mesmo aquelas que deveriam estar presas, elas têm garantia constitucional de que elas têm que ser cuidadas, né? A grande questão, assim, mesmo para as pessoas que não, nem todo mundo tem uma sensibilidade com a questão humana que está envolvida, né? Mas mesmo essas pessoas que não têm sensibilidade, que pensem só de um ponto de vista puramente individual, é absolutamente irracional a forma como a gente lida com o sistema penitenciário, porque, por exemplo, essa questão da tuberculose. Bom, se os presos estão morrendo de tuberculose, azar o deles. Só que tem agentes penitenciários, tem médicos, tem psiquiatras, tem cozinheiros. Familiar que visita. Familiares que visitam e que pode ser uma pessoa que vai pegar um ônibus contigo, ou uma pessoa que pegou o Uber antes de ti, ou uma pessoa que tu vai conhecer, e esse problema vai te atacar. E é a mesma lógica da violência. Então, se tu pega um adolescente, que é o que querem também fazer, né? Reduzir a maioridade penal. Se tu pega um adolescente e coloca ele dentro de um lugar que qualquer pessoa sabe que a única organização que se beneficia do sistema carcerário brasileiro, como ele está hoje, são as organizações criminosas, essa pessoa que foi presa por um crime X, ela vai ser formada e vai entrar em dívida com uma organização que comete o crime Z, W, K, X, e que um dia vai acontecer com essa pessoa que está dizendo eles que vão para lá e se lasquem, um dia vai ser... Essa dinâmica vai envolver a pessoa ou a família dela, né? Uns anos atrás, eu tive uma amiga que teve um irmão que foi preso, um menino, um rapaz de 20 anos, não sei se é 20, 21 anos, sei lá, e que queria fazer um dinheiro fácil, vendeu umas porcarias lá e foi pego, e eu acho que ficou uns 3 meses preso. Nesses 3 meses, ele foi disputado por quadrilha que rouba um carro, quadrilha dessa turma, daquela outra turma, quer dizer, de um guri que fez o errado, que deveria responder pelo erro, mas teve um leque de oportunidade oferecido para ele, né, de vez que a gente chama de mau caminho, né? Mas como tinha uma família bem consistente, presente, que teve grana para pagar advogado, para tirar ele de lá, para recuperar, né? E é um problema que ele ainda não está livre, já faz uns 6 anos isso, trabalha super de boa, um rapaz, e mesmo até hoje ele responde por um ato no final de uma adolescência tardia, talvez, né? Então, que a gente tem que ver que fazer de conta que aquilo lá não é problema nosso e que não é um caso de saúde pública, não nos ajuda em nada, nem a sociedade, nem individualmente, nem nada, né? E isso vale para qualquer tema de saúde, né? Se tu entende a saúde, por exemplo, eu estou com LER, eu estou com uma depressão, eu estou com alguma coisa, e tu procura entender isso só dessa forma, assim, que é a mais simplória de entender a doença, tu vai acabar buscando alternativas que não vão resolver o problema, vão só ser estratégias paliativas, né? Então, para a gente enfrentar o problema da saúde, seja saúde no trabalho, seja saúde pública, seja o adoecimento da sociedade como um todo, a gente precisa compreender essa complexidade de variáveis. E a gente se dá conta que, às vezes, aquelas circunstâncias, aquelas variáveis que a gente acha tão distante de nós, elas desempenham, às vezes, um papel central naquilo que mais nos afeta, né? Certo. O André, Jamília, a gente já está 45 minutos conversando.
Eu acho que para a primeira conversa que a gente vai compartilhar isso, para nós aqui está sendo quase uma forma da gente se organizar para esse ano e compartilhar com vocês o que a gente está estruturando no trabalho do Departamento de Saúde do sindicato. Então, acho que está de bom tamanho, assim, por hoje, não? Mas a gente vai voltar, a gente vai conversar sobre temas específicos, mas a ideia é fazer um papo mais papo, assim, solto. Como aqui hoje, nós falamos de Covid, falamos de home office, falamos do futuro do trabalho, falamos de documentário, falamos de plano B na vida dos bancários. Olha, quantos assuntos rolou aqui, né? Em 45 minutos. Eu achei bom, eu gostei. Eu acho que fica mais natural, mais espontâneo, né? A gente não fica tão preso num formato. Né? Com roteiro, né? Com roteiro. A gente é completamente sem roteiro aqui. Não que a gente não possa, em algum momento, também retomar essa ideia dessa conversa mais estruturada, mas eu acho que é interessante a gente ter essa dinâmica mais solta, né? Para a gente poder falar livremente. E eu acho que é interessante também a participação de todo mundo que vai assistir, que está assistindo, deixar comentários, mandar sugestões de pautas, de temas que a gente pode ir incorporando nisso, né? Pode perguntar assim, ô André, o que tu pensa sobre o existencialismo? Ele vai ficar 1 hora falando aqui, então. Ele está devendo. Vai bater meta no Itaú, Jamile. Então, a gente tem pano para manga aqui, muitos assuntos, muita conversa. Jacéia, o André me deve isso já faz uns 5 anos, André. Que ele falou tão bem numa reunião do GAS. É que tu me pegou de surpresa. A gente estava ali, não sei, ele começou a falar sobre existencialismo. Uma coisa tão profunda que eu peguei do que ele falou, acho que uns 10%. Eu vou ter que ouvir tudo de novo do que ele falou, não está gravado. Então, se ele falasse, no próximo papo gravado. A gente vai conversar sobre a existência ameaçada dos bancários. Aí, André, tu poderia fazer isso. Isso seria, assim, uma contribuição enorme para os meus colegas, para a minha categoria. Tua fala, aquela lá que tu fez no GAS, aquela vez naquela reunião, que eu fiquei boquiaberta tentando pegar, não consegui pegar. Eu acho que se meus colegas... O que eu mais gravei, Jamile, dessa fala, é que o que nos faz humano não é o instinto de sobrevivência, porque se pegar fogo, lembra que ele disse, se pegar fogo aqui nesse auditório e tiver um rato, um cachorro, um gato, eles vão sair daqui tão rápido quanto nós. Eles vão achar a saída rápida, né? Porque todo mundo defende a sua existência, quer seja racional ou irracional, né? Vai buscar salvar a sua pele. Não, eu acho que essa conversa a gente podia fazer, porque ela é muito bonita. Muito bonita e muito rica. Ajuda muito a compreender qual é o nosso papel aqui nesse planeta. Isto aí. Tá? Ainda mais num planeta cada vez mais e hoje mais ameaçado por tudo de todos os lados, né? Exato. Então tá, pessoal. Tá bem? Anotei a sugestão, então, e aí a gente faz esse debate, esse bate-papo aí na próxima vez, então. É isso? Então tá. É isso. Então tá. Nos vemos. Até mais, pessoal. Até quarta-feira no GAS, então. Tchau. É isso? Então tá, até quarta. Até quarta-feira. 15 horas.